Não registrei aqui porque estava às minhas costas, eu estava voltado para o microfone, o advogado Lisandro Machado, que nós agradecemos também a presença, que acompanhou a primeira-dama, Carla Balardim, a Tina Schirmer, e foi acompanhado também pela Elisandra Duarte, num boletim de ocorrência que foi registrado nesse final de semana, em função de uma manifestação num grupo privado do radialista Adão Neto, e que nesse áudio que eu escutei hoje pela manhã apenas, me pareceu bastante agressivo em relação à Tina. E na conversa em que ele se manifesta contrariado com alguma coisa que a Tina disse, né, ele acaba colocando junto, né, de a primeira-dama Carla, o prefeito Balardim e outras pessoas. E vou começar com o advogado, com o Lisandro Machado, para ele nos dar o contexto e o que levou, com assessoria jurídica, a primeira-dama, a Tina, a se manifestar em um boletim de ocorrência. Bom dia, Lisandro. Bom dia, Toné. Bom dia, Tomás. Bom dia, ouvintes da Rádio Vale. Bom, primeiramente, no sábado pela manhã, a primeira-dama fez contato comigo por telefone, me avisou que estaria mandando dois áudios, para mim analisar e ver o que nós iríamos fazer a partir daquilo. Escutei os áudios, retornei a ligação para ela e disse que sim, que deveríamos fazer um registro de uma ocorrência, pela maneira com que os áudios foram dirigidos, independente de onde eles foram falados, no grupo privado, grupo público ou o que for, né? O teor dele era ofensivo, principalmente a Tina, né? Desqualificando ela como pessoa, como profissional, mas acima de tudo como mulher. A desqualificação maior foi nesse sentido, e houve uma ameaça, sim, direta a ela, ao prefeito, à primeira-dama e ao pai do prefeito também. Ele cita textualmente no áudio, não tem como ele dizer que não falou, e vir depois falar que foi expressão de linguagem, não importa nesse momento. Foi feito o boletim de ocorrência, o delegado encaminhou uma cautelar inominada criminal, ainda não temos definição quanto a isso, tá? Vai se dar desdobramento nessa cautelar, e depois em conversas que terei com as vítimas, nós vamos ver o que vamos fazer daqui para frente. Tá? Mas também, muito mais que o ataque pessoal, a Tina, a Carla, o Leandro ou o seu Délcio, a gente tem que voltar um pouquinho atrás, dar um passo atrás para ver o que está acontecendo há 1 ano e praticamente 2 meses. São agressões diárias, diuturnas, ao governo municipal. A figura do prefeito Leandro Balardim extrapolou a crítica à gestão. Não se faz mais crítica à gestão ou o modo dele conduzir politicamente e os seus atos administrativos. A agressão está sendo pontual e pessoal, a ponto de um diretor de uma emissora de rádio falar no ar que em outros tempos mandaria matar. Então não é a primeira vez que o grupo da ex-subprefeitura da 7 de setembro fala nesse sentido de atentar contra o prefeito municipal. Um já falou que iria matar, o outro que vai lá e colabora diz que vai atropelar, passar por cima e acabar com a raça. Então isso não é figura de linguagem. Isso é uma ameaça, se não direta, velada, e acho que chega. Chega de ficar apanhando todos os dias, né, nesse sentido. Enquanto quiserem criticar a gestão, sem problema nenhum, a crítica construtiva ela é válida. Tu já foi secretário de município, tu sabe como é que é. Tu não está imune a uma crítica. É do jogo, é da política, a crítica construtiva. Só que não se faz mais crítica construtiva. Você quer a todo momento destruir, desqualificar uma administração. Por motivos óbvios, que a cidade inteira sabe quais são os motivos dessas críticas, dessa desconstrução da imagem do prefeito e de quem está ao seu entorno. Lisandro, antes de eu passar a palavra às demais nossas ilustres convidadas aqui, como advogado, tu vês que enquadramento, Maria da Penha, crime de injúria, o que tu vês aí? Maria da Penha não se enquadra porque não foi no âmbito da violência doméstica, né? Então houve ali uma ameaça e, a princípio, injúria. E foi a qualificação que o próprio delegado deu, né? No primeiro momento, ameaça e injúria. Posteriormente, quando isso for mais adiante, o MP pode rever
a tipificação penal, né? Ou nós também avaliando ali, rever alguma outra tipificação penal e encaminhar também junto com o MP a notícia crime privada, enfim. Mas são situações que nós vamos avaliar no momento posterior. Elisandra Duarte, bom dia, muito obrigado pela presença nesse dia chuvoso. Como é que, como coordenadora das políticas para as mulheres, tu viste essa manifestação? Bom dia a todos. Liga aí o microfone, por favor, nós estamos com sem fio. Bom, vamos lá. Bom dia a todos. Eu, como coordenadora das mulheres, eu vejo como mais um ato de violência, né, contra a mulher. Porque nós sabemos muito bem que a própria violência física, ela não inicia com a violência física, ela inicia através das palavras. E, infelizmente, né, nós tivemos no sábado, mais uma vez, um exemplo, né, porque os áudios ouvidos por nós, ele realmente qualifica, né, dentro de uma ameaça, né, onde que pessoas que são trabalhadoras, né, são mulheres, mais uma vez foram vítimas, né, de injúrias. E a gente fica muito triste por isso, porque dentro do nosso município nós não temos ainda o feminicídio, tá? Mas nós temos, sim, muitas violências, mais de 250 mulheres hoje acompanhadas pela Patrulha da Maria da Penha. Nós temos vários casos onde as polícias sempre estão nos relatando que as mulheres são vítimas e que essas violências iniciam sempre através da verbalização. Então, esse é mais um caso desses, aonde que a gente tem que ficar atenta. E, sim, as mulheres, todas que se sentirem agredidas através de palavras ou até psicologicamente, precisam fazer um boletim de ocorrência, porque a gente não sabe até onde que o ser humano é capaz de chegar. Muito bem. Tina, bom dia. Bom dia aos meus colegas, bom dia aos ouvintes da Rádio Vale. Te recebemos aqui com muito carinho. Muito obrigada. E queremos perguntar como tu está te sentindo. Olha, Toné, no primeiro momento assim, eu me senti até estranhei. Primeiro porque eu nunca tive nenhum tipo de contato com esse radialista, com esse cidadão. E depois, quando eu ouvi os áudios, quando o pessoal começou a conversar comigo, eu me senti um ataque pessoal gratuito, né? Manifestações misóginas descabidas, porque eu não proibi ele de nada, a gente não teve nenhum tipo de diálogo. Eu não sei de onde surgiu esses ataques e por quê. Até hoje eu não entendo muito bem o que aconteceu. A única pessoa que entrou em contato comigo da rádio foi o seu diretor, e eu fui extremamente cordial com ele, expliquei qual era o nosso espaço, que eu acredito que isso tudo tenha ocorrido por causa do carnaval, e porque nós íamos ter um espaço de convivência ali, nós colocamos um inflável da comunicação para receber os colegas e dar um pouco de conforto, mas nós não tínhamos estruturas técnicas ali para oferecer. Nós tínhamos apenas um espaço realmente reservado aos colegas. Então, a nossa ideia era que os colegas chegassem, pudessem sentar, deixar os equipamentos, trocar informações, fazer uma confraternização. E como a gente sabia que ia ter muita gente, então aquele espaço seria um descanso mesmo, e um local que pudesse deixar os equipamentos. Enfim, foi isso. E foi isso que, quando o diretor da rádio entrou em contato comigo, eu expus. Só. Extremamente cordial nosso diálogo, e convidei-o para estar lá, que ele era bem recebido e bem-vindo. Vou dar aqui o bom dia para todos os nossos convidados e um rápido depoimento aqui, que eu estive na noite de sábado lá, e junto com a colega Adalcira de Oliveira, Toné e ouvintes, nós estivemos exatamente nesse espaço que a Tina está falando, foi um espaço destinado ao jornalista, aos profissionais de imprensa, e estavam lá todas as emissoras de rádio que fizeram a transmissão ao vivo do evento do sábado, num ambiente bem calmo e bem tranquilo, que é o espaço cedido para a imprensa, que, aliás, em qualquer transmissão, em qualquer lugar, eu já participei de várias transmissões ao vivo, o Toné também, na vida dele. Eu já fiz cobertura de carnaval em Porto Alegre, quando eu trabalhava na RBS TV. Então, essa questão de fazer cobertura e tu ter um espaço X e tu ter uma questão técnica é normal. É muito diferente tu estar dentro de um estúdio e tu ir para a rua e saber que lá na rua é assim que funciona. Agora, se a pessoa não sabe como é que funciona uma transmissão externa, bom, eu não sei
como é que é esse tipo de profissional. Bom, fica aqui então balizado para os ouvintes e aos prezados ouvintes que a discussão não houve objetivamente e que seria uma reivindicação não atendida de mais espaço para apenas um órgão de divulgação e não dividir o espaço de forma comum com outros profissionais de imprensa que estavam ali. É isso, Tina? É mais ou menos isso. Na realidade, para você colocar qualquer coisa na avenida, você precisa fazer um PPCI, que é uma avaliação dos bombeiros e eles determinarem. Aquilo ali tem toda uma regra. E isso estava sendo feito pela Secretaria de Cultura. Nem a nós cabia isso. E quando a rádio procurou a gente, já era muito tarde, foi em cima da hora, foi 1 dia, 2 dias antes do evento. Quer dizer, mesmo que a gente quisesse fazer alguma coisa diferente, a gente não teria condições, porque tem todo um trâmite para isso acontecer. Mas não foi o caso, porque nós não proibimos nada, a gente só ofereceu o que nós tínhamos realmente no momento. Mas essa escalada de violência que está acontecendo no nosso governo está escalando de uma forma muito, muito louca, muito agressiva, até porque nosso governo é um governo que é pautado pelo respeito. O prefeito Leandro Balardim é uma pessoa extremamente respeitosa. A gestão é uma gestão corajosa, mas a gente não vai admitir essa escalada de violência, porque não tem sentido, né? Por isso que nós estamos nos manifestando, porque é uma coisa gratuita. Como aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer pessoa gratuitamente. Então, nós estamos chegando a um nível que daqui a pouco a gente vai o quê? A ver de fato, vai a barbárie. Tá muito louco isso, né? Primeira-dama Carla Balardim, vejo na sua expressão o desconforto, o tema, e lhe pergunto como está se sentindo. Bom dia, Toné, bom dia, Thomas, bom dia aos ouvintes da Rádio Vale, bom dia, Tina, Elisa, Lisandro. Realmente, sábado foi um dia chocante, literalmente chocante, porque pela manhã, quando me mostram aquele áudio, e um áudio que, né, o que foi divulgado foi atropelar, mas o áudio ele tem um conteúdo que não foi divulgado, que é um conteúdo de ofensas contra a nossa diretora de comunicação, Tina Schirmer. Isso para mim foi o mais chocante. Além de finalizar com uma ameaça de morte, uma ameaça física, vou acabar com a raça, vou atropelar. E quando ele fala, a pessoa fala em atropelar e cita a Tina, cita o prefeito, cita eu, cita o seu Delcio, uma pessoa idosa que já contribuiu muito para a sociedade de Cachoeira do Sul, que hoje tem lá suas limitações físicas em casa. É inadmissível. O prefeito sempre diz, batam em mim, no sentido de que ele já tem recebido, né, muitos adjetivos ruins e tal, mas não as pessoas ao meu entorno. E é isso que os colegas trazem, que a gente não pode mais admitir. Falta de respeito. Falta de respeito, falta de educação. E principalmente ameaças e injúrias. Então, Tina, tu sabes, né, que eu não queria nem que as pessoas repetissem, né, quando se conversava em amigos, as palavras que esse cidadão coloca. Né? Mas não sei também se não é o momento da gente verbalizar as palavras justamente para as pessoas entenderem que não foi um BOzinho que a Carla Balardim, e para a Carla Balardim ter ido até a delegacia, realmente eu acho que essa decisão também foi uma decisão rápida, né? Liguei para o Lisandro, nem falei com o prefeito, eu estou indo, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso cuidar também das nossas famílias e das pessoas, e isso eu tinha certeza que ia fazer com que as pessoas debatessem o tema, tá? Debatessem o tema, que isso venha, e que isso também acabe. Colocar num grupo, eu não sei porque esse cidadão não é o diretor daquela emissora, eu não sei o que ele estava reclamando, se ele, né, a Tina disse que nunca nem conversou com ele, nem sabia, nem olhando a foto, nunca tinha visto ele, em tese, não reconhecia. E quando tu fala num grupo de WhatsApp com mais pessoas incitando o ódio, não é só nem o que ele pode vir a fazer a pessoa que está verbalizando, mas o que ele induz, talvez, outras pessoas a ter.
E aí eu sou uma pessoa de uma memória boa. Eu me lembro, às vezes, de recordações de infância, de quando eu tinha 3, 4 anos. E eu me lembrei da noite anterior, que nós estávamos na Rua Coberta. E que esse cidadão estava lá na Rua Coberta. E me causou estranheza, porque as pessoas, elas olham para mim, as pessoas cumprimentam. É normal, a gente se cumprimenta, sorri todo mundo. E esse cidadão estava com a cara muito fechada. Para mim. Isso me causou estranheza. Tá? Não é uma pessoa que eu convivo, obviamente, né? Mas também ele é uma pessoa popular na cidade, que o normal seria um cumprimento. Então, isso não aconteceu na noite anterior e eu nem estava sabendo disso tudo. Então, a gente traz aqui uma discussão, e nós, como mulheres, Elisandra, a gente precisa, mais do que nunca, essa semana nós vivemos uma semana terrível no país de violência contra as mulheres. E, realmente, como a Elis falou, tudo começa pela verbalização, né? Desequilíbrios emocionais. O que faria que um pai matasse os 2 filhos e se matasse? Né? Nunca nem passava pela cabeça, e uma figura pública, uma figura popular, né? Que aconteceu no país e chocou. Então, a gente tem que trazer isso. Foi o fato, se ele foi induzido lá pela, né, não sei, por aquele grupo, né, que fala, não sei. Mas isso precisa parar e isso precisa servir de exemplos. E quando a gente fala em Marias, agora vamos falar em Anas. Anas Cristina, né? É verdade. Vamos falar de Anas, né? Vamos cuidar das nossas Anas. Vamos ensinar os nossos filhos a respeitar as nossas mulheres. Vamos lutar pela defesa da nossa família, da paz, do amor. E hoje pela manhã acaba vindo na timeline e veio lá a rede social desse cidadão, onde ele faz uma nota lá, muito parecida com a nota da emissora, muito, muito juntinho. Né? No final de semana ele fez. E ontem me perguntavam várias pessoas, e ele pediu desculpa para vocês, né? Ele cometeu, né, algo errado? Não, ele não pediu desculpas para nós, ele não ainda fez uma ligação, não mandou uma mensagem. Não fez. Só que hoje eu leio um comentário que fizeram na rede social dele. Ele não está arrependido, ele está dizendo que ele é inocente. Ele é inocente, Tina. Tina, ele te chamou de égua, de mongoloide, tartaruga manca, que tem que dar pasto para a égua, ruminante, que tem que parar de rosnar, que era, se tu não viesse pianinho, ia acabar com a minha raça. Gente, isso é muito triste, acabar com a raça. Então a gente está falando disso, gente. E esta pessoa, ela não está arrependida. Diziam, ele é da igreja, ele pertence à mesma igreja que eu. Nós somos católicos. A gente se vê em algumas atividades da Igreja Católica. E lá na Igreja Católica, a gente tem o nosso Santo Pai Nosso. O que diz o Pai Nosso? Arrependimento, perdão. Então fica aqui a reflexão para a sociedade de Cachoeira do Sul, para a sociedade do Estado, para a sociedade brasileira. Chega, a partir de agora, chega. Nós, mulheres, queremos, sim, paz e respeito para conosco e para com as nossas famílias. Bom, eu quero registrar aqui que esse episódio lamentável, ele culminou uma semana aqui na emissora em que nós nos dedicamos muito sobre o assunto da violência contra a mulher em função de uma campanha que o governo do Estado está fazendo, aquela que não maquie, denuncie. Conversamos com a secretária estadual da Mulher, a Flávia Richter, né? Fábia Richter, e falamos também com a deputada Maria do Rosário, para pegar 2 pessoas que estão em posições de relevância estratégica na política, para reforçar esse quase que apelo desesperado aos homens para que não violentassem, para que não fizessem nenhuma violência contra as mulheres. Mas, infelizmente, nem todas as pessoas nos escutam, né? Mas a gente tenta, né, Tina? Mas imagina, Toné, se nós tivéssemos feito uma manifestação parecida nas nossas redes sociais, né? Falando aquele radialista, não sei o quê. Tu imagina
não, as pessoas não conseguem nem imaginar uma coisa dessa, né? Porque a mulher, ela não é dessa agressividade nas palavras. Eu realmente não entendo o motivo que levou ele a seguir esse caminho, mas ele afirma, né, nas redes sociais dele que é uma figura de linguagem. O que causa muita estranheza para nós, né, da comunicação. A gente não usa essas figuras de linguagem em público. Não. Né? E parece que quando tu tá dentro de um grupo, ele quer reforçar alguma coisa e ele diz ali, né, que nesses áudios diz assim, que nada vai impedir ele de fazer o trabalho dele. Quem sou eu para impedir alguém de trabalhar, né? Pelo contrário, eu tenho o maior respeito pelos colegas e eu quero dar as melhores condições de trabalho para eles. Mas o que a gente estava propondo no Carnaval, a gente propôs para todos os colegas, todas as emissoras. E no governo do prefeito, Leno Balagim, nós não damos preferências a nenhuma rádio, a nenhuma emissora, a nenhum veículo de comunicação. Todos são iguais. E muitas vezes isso tem causado muita revolta, porque, de repente, o tratamento antigamente era diferenciado e hoje em dia não existe mais isso, né? Não existe a rádio X, a rádio Y, preferência para isso, para aquilo, fazer anúncio em um lugar, não fazer em outro. Nós tentamos privilegiar a todos igualmente, porque a nossa gestão ela é voltada a isso, né? À transparência, ao respeito, e é o que nós temos mantido, e isso parece estar incomodando muito, muito, muito na cidade. Na área da comunicação social, seja no jornalismo impresso ou naquilo que nós fazemos audiovisualmente, a semântica, a semiótica são importantes. São palavras que não são do uso comum, mas um profissional na área da imprensa tem que conhecer, porque é o sentido das palavras. E os operadores de direito também se preocupam com isso, porque as palavras têm peso, elas têm consequências, né? E nós aprendemos isso com o tempo. Às vezes erramos, admitimos o erro, usamos o termo errado, ferimos pessoas, mas tem que se ter a hombridade de dizer, puxa, errei feio, agora chegou a hora de resgatar isso. Lisandro, em termos de direito, essas palavras duras usadas podem render o quê? Bom, Toné, há uma situação ali, como eu disse, a injúria e a ameaça, né, tipificadas já. Então, com certeza, havendo uma eventual condenação, né, ele vai ter, de uma forma ou outra, pagar à sociedade, seja uma pena restritiva de direitos ou qualquer outra situação, aquilo que foi definido pelo Poder Judiciário. Né? Não sei detalhes anteriores, né, se ele tem algum outro boletim, alguma outra coisa, e tudo isso é levado em conta, né, numa eventual reincidência e tudo mais. Mas, a princípio, não vai se deixar passar em branco, não vai se colocar panos quentes em cima dessa situação, né, porque as palavras foram duras, e até eu acho que seria o momento de divulgar esse áudio. Porque as pessoas ficam falando que é um mimimi da Tina, um mimimi da primeira-dama, e que o prefeito deveria se preocupar com outras coisas. Não, eu acho que tem que se preocupar nessa situação. Um áudio que amanhã ou depois pode se traduzir numa ameaça, numa agressão física ou qualquer outra coisa. Então, eu não sei se tu permitiria divulgar eu vou, por uma questão de prudência, não vou colocar, porque foi colocado num grupo fechado. Eu não tenho a convicção de que nós podemos fazer essa colocação, e eu tenho até a impressão, se vale a minha experiência, de que isso pode ser mais duro para as vítimas do que para o algoz. Então, eu acho que a Tina, a Carla, ouvir isso novamente aqui, reproduzido por nós, pode ser pior. Então, eu até acredito que, nesse momento, é melhor nós deixarmos assim. Não estamos omitindo o nome, é o Adão Neto, mas vamos ver até onde isso pode se processar, porque isso pode, de repente, até atrapalhar a responsabilização do que tem que ser responsabilizado. Tranquilo. Certo? E eu sei que tem um alcance disso também, que envolve uma penalidade futura. Então, eu peço a compreensão de vocês para não reproduzir. Agora, é um áudio que qualquer pessoa, se entrar em contato com vocês, poderá obter esse áudio. Ele é muito forte, de fato, é o cidadão esse falando em português muito bem declarado. Eu acho que uma criança
com 7 anos, alfabetizada, e entende muito bem o que o cidadão está dizendo. Isso aí não tem como refutar, essa é a chamada prova irrefutável, não é? No meio jurídico, e dizer que está fora do contexto, não. Isso aí seria um deboche à inteligência das pessoas, dizer que o que ele falou foi fora do contexto. Não, até porque ninguém mandou ele dizer o que ele disse. Ele disse da boca dele, da cabeça dele, então é isso aí. Ô, Toné, se tu me dá licença, Pois não? esse áudio, quando foi ouvido pela minha família, eu tenho um sobrinho de 12 anos e a minha mãe faleceu há pouco tempo. Então, ele está totalmente nervoso, inseguro, assim. Então, ele falou, Titica, ele me chama de Titica, emagrece, eu não quero que tu morra cedo, aquelas coisas. E quando ele ouviu esse áudio, ele perguntou para mim, tu corre risco de morrer, minha tia? Não vai pro carnaval. Sabe, essas coisas... Olha, eu não sou uma pessoa que me abalo por pouco, porque eu tô vitrine, eu quero mais fazer o meu papel e responder pelas coisas que eu faço. Agora, quando atinge a família da gente, é muito complicado. E atinge meu sobrinho. Ele não foi no carnaval. A minha família não foi. A gente tinha toda a segurança e estava com toda a segurança do prefeito, mas a gente não foi no carnaval. Eles não foram porque eles se sentiram inseguros. Então, tu vê, esse cidadão que falou isso no momento de bravata, ele acabou realmente atingindo a nós, sabe? E causando esse dano. Então, assim, eu acho que hoje em dia nós mulheres estamos sendo muito, muito, muito agredidas diariamente e as pessoas têm que realmente repensar certas coisas, porque, né, Carla? Ai, Tina, eu também me emociono e eu e tu, nós somos mulheres, assim, teoricamente fortes no sentido, porque, né, para nos abalar, e quem conhece Carla, quem conhece a Tina, nós somos as guerreiras aí. Que nós não nos abalamos, mas quando a gente pega crianças, e eu, lá no desfile do Bloco do Pijama, gravei um videozinho também e postei, porque também a gente não sabia se descia ou se não descia, mas a gente precisava fazer a alegria das crianças. E eu, durante o sábado, também recebi algumas mensagens de famílias que repensaram em ir com seus filhos descer a avenida no Bloco do Pijama, com todo esse contexto que tinha acontecido no carnaval, né, por esse cidadão aí no grupo, por esse áudio vazado para a sociedade no grupo daquela emissora. E eu estive na sexta-feira à noite ali na Rua Coberta e no sábado no desfile, e felizmente tudo correu bem, um evento bem feito, bem tranquilo, e as famílias se divertiram muito, tanto na sexta-feira à noite quanto ontem no sábado. E ontem, vamos falar de coisa boa agora, ontem nosso bailinho infantil na Rua Coberta levou alegria para criançadas, brincadeiras, a gente teve muitas famílias, muitos sorrisos de crianças. E é isso que vale. Eu ia falar da Vale mesmo, da Vale. A gente estava lendo ali a missão de vocês naquele quadro, quando a gente chegava ali, é bem isso, o profissionalismo ético. A gente levar para a sociedade, sim, batalhar por uma sociedade mais justa, lutar por paz e justiça. E lutando por paz e justiça, a gente vai estar fazendo o melhor, e vem uma geração aí que precisa ser melhor do que a nossa geração. Ok. Primeira-dama Carla Balardim, Tina Schirmer, nossa colega, Elisandra levantou o dedo, quer falar? Pois não, Sim. Elisandra? Nós temos hoje vários mecanismos dentro do nosso município para ajudar as mulheres nessa situação, do qual a Tina está hoje, né, visivelmente abalada psicologicamente, a Carla também. E embora elas digam que são fortes, são mulheres fortes, como a Carla citou, é difícil todo momento te levantar e ser forte. Não precisaria esse sentimento, né, se a gente não sofresse esse tipo de violência a todo momento. É por isso que eu também convido o Poder Legislativo dessa cidade, onde tem a Procuradoria da Mulher, para também entrar em defesa dessas situações e em defesa de tudo isso que aconteceu com a Tina, né. Me coloquei à disposição dentro desse município como coordenadora, estou fazendo meu papel
de estar presente com elas, assim como qualquer outra mulher que me cita ou que me chama, eu estou sempre presente. Mas também o Poder Legislativo, da onde que saem tantas leis, tantas, né, intervenções para essa cidade, nesse sentido da mulher, também é convidado a participar nesse momento.